Galerinha, e para encerrar a nossa quarta-feira, a gente vai de geografia, onde está falando o relevo do Brasil. É bem rapidinho, a gente vai fazer lição de casa e livro grande, combinado? Ali na página 104 está falando assim, relevo do Brasil. As formas existentes do relevo brasileiro são o planalto, as planícies e as depressões. Não existem montanhas no território nacional. Os planaltos estão presentes em grande parte do país e são áreas mais elevadas. As planícies localizam-se sobretudo no litoral e nas margens de grandes rios. Já as depressões estão situadas entre as áreas de planície e de planalto. Observe o mapa das principais formas de relevo brasileiro. Então, essas três são as principais formas de relevo brasileira. A gente viu as que existem, porém no Brasil, essas três são as que predominam, que tem mais áreas delas, combinado? Então, ali vocês têm a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3, onde vocês vão observar, ler a legenda, porque a gente já viu que ler a legenda é muito importante. Daí depois vocês vão responder, exemplo, o que as cores do mapa apresentam? O que está apresentando ali? Aquele monte de verde ali são o quê? São as formas de nananã que existem no Brasil. Depois, quais são as duas formas de relevo predominante no Brasil? Quais são? Pensa, as duas ali que tem. Olhem só, planalto e planície, a gente pode... os planaltos, as planícies e as depressões, quais são elas que existem? Será que são essas? Será que não? Prestem atenção. Depois, na número 3, qual forma do relevo ocupa a maior área do território brasileiro de acordo com o mapa? Qual daquelas ali é a maior área que tem? É o planície, é o planalto, é a depressão? Depois, de acordo com o mapa das formas de relevo que aprendemos, qual não existe no Brasil? Daquelas que a gente viu, quais são as que não existem no Brasil? Olhem ali na página 104 a legenda daquele mapinho e depois vão lá na página 101 e 102 e olhem todas que tem e qual delas não tem no Brasil, é só uma. Depois, quais formas de relevo predominam na unidade da federação onde você mora? Peçam ajuda para o pai para dar uma pesquisadinha na internet. E depois, assim, a 6, observe as fotos. Quais as principais diferenças que você observa no relevo? Quais são ali as principais diferenças que vocês estão observando? Daí vocês vão anotar. Depois vocês têm ali um porta para a cidadania sobre deslizamento. Ali na imagem vocês já vão matar a charada do que é um deslizamento. Então deixem a página 106 e a página 107 aberta para vocês observarem o deslizamento. Daí vocês vão ler o texto com bastante atenção sobre o deslizamento. Observar a imagem, ler a legenda e depois vão responder a página 107 de acordo com as imagens. Tá bem fácil as perguntinhas, estão todas no texto e nas imagens, então prestem bastante atenção. Daí depois na página 108, 109, 110 e 111 a gente tem um Você Sabia. Primeiro ali na página 108 vocês têm os mais altos picos do Brasil. Daí ali está o nome deles, o ponto e a altitude. Então observem com bastante atenção a legenda, leiam com bastante atenção o texto, observem a imagem, depois a gente vai responder a página 109. Ali tem o mapa, ó, o mapa ali do Brasil, e daí vocês têm as perguntinhas, exemplo. Observe o mapa e responde quais áreas do Brasil concentram-se a maior altitude. Daquelas ali, qual é a maior altitude? Ó, sudeste brasileiro e qual mais? E o extremo do norte. Então, façam depois. Em algum ponto do relevo do Brasil, a altitude supera 3.000 metros? Tem alguma? Será que sim? Será que não? Qual é o ponto mais alto do Brasil? Olhem lá no mapa. Será que tem algum deles que passa? É só vocês observarem aqui, galera. Ó, toda a resposta tá aqui. Daí depois vocês vão fazer a número 3. Em qual forma de relevo brasileira você acha que esses picos estão associados? De acordo com a 2. Daí depois na página 110... Tá falando, vamos recordar, cite 3 agentes da natureza responsável pela transformação do relevo. Lembra? Olha só, os agentes da natureza. Volta lá na página 98, 99, que lá tem tudo.
Daí depois as imagens, relacione as paisagens representadas, a forma de relevo, qual que é a montanha, qual que é a depressão, qual que é a planície, qual que é o planalto. E depois, para encerrar, ali vocês têm uma imagem com textinho, onde vocês vão primeiro ter que, na letra A, em seguida, descrever a paisagem representada ali. Ali tem a paisagem, o que representa essa? Quantidade de quê? De elevações, de morro, o que mais que vocês estão vendo ali? É casas, é prédios, é rio, é lago, é mar, o quê? Anotem tudo. Depois, sublinhe. No texto, menciona algumas formações de relevo na região do Vale do Paraíba. Sublinhe no texto. O que são? É tipo assim, pico, escarpa, serra, morro, são isso, vocês vão sublinhar. E depois, de que forma o relevo se trata? O que tá falando ali? Que aquele relevo é o quê? É planalto, é planície, é depressão, tem morro, é serra, o que é? Bem fácil, bem tranquilo, prestem atenção. Galera, todas as respostas estão lá na página 98, 99, 100, 101. Nas imagens, porque as imagens e as legendas já dizem todas as respostas, então prestem atenção, foquem que vocês vão se dar bem. E daí depois, para encerrar, a gente vai fazer a página 41, 42, 43 e 44 do livro de Geografia. Aqui primeiro vocês vão ter que botar correto qual que é o planato, qual que é a planície, qual que é a depressão. Depois na 2 vocês vão ter que associar depois aqui com aqui. Qual que é A? Bota no A. Qual que é B? Bota no B. Qual que é C? Bota no C. Bem fácil, bem tranquilo. Daí depois aqui vocês vão ter que completar essa imagem com os nomezinhos que estão aqui no quadro. E depois aqui embaixo vocês vão ter que completar as frases com essas duas palavrinhas aqui. Então prestem atenção, usem o livro grande porque tá tudo no livro grande. Depois na página 43 tá falando assim, o ser humano modifica as formas do relevo para atender sua necessidade. Como e por que o ser humano modificou o relevo nos exemplos a seguir? Ali, o que ele fez? Ele modificou o relevo desmatando e construindo o quê? Ele está extraindo o quê? O que é? Mineração? Será? Água? O que é? Por que ele desmatou? Então, preste atenção. E depois aqui, por que foi modificado também essa paisagem? Para construir o quê? Para as pessoas fazerem o quê? Passear? O que é? Bem fácil. E depois a última, que na página 44, está falando sobre o relevo brasileiro, que vocês vão ter que forma de relevo já aparece colorida no mapa. Qual é a forma de relevo que está aparecendo coloridinha aqui no mapa de vocês? Observem a legenda, porque na legenda já dá para ver a resposta. Depois ali, complete o mapa pintando corretamente as áreas que faltam. Não se esqueça da legenda. Vocês vão ter que pintar o que falta ali na legenda. Olha só o que está falando ali embaixo. As planícies localizam-se sobretudo no litoral e nas margens de grandes rios. Já as depressões estão situadas entre as áreas de planície e planalto. Deixa eu lembrar para vocês, tudo aquilo que vocês acharem importante, vocês grifem, porque pode ter certeza que vai cair na prova. Daí a gente vai ficar por aqui. Depois não esqueçam de bater uma foto e de mandar para o prof. Muita atenção, muita concentração, porque o assunto tá fácil. É só vocês pegarem as respostas no livro grande. Ficou com dúvida? Lê de novo, porque às vezes não é de primeira que a gente já vai entender alguma matéria. A gente tem que ler, a gente tem que estudar. Combinado? Ainda mais assim distante, é bem pior, é mais difícil ainda. Então se dediquem e estudem, que eu acredito em vocês, eu tenho certeza que vocês vão arrasar, que vocês vão dar um show e que vai tudo dar certo. Combinado? Um beijo bem grande no coração de vocês e a prof espera vocês amanhã.